Boa tarde, eu sou Yuri Moura e está começando mais um Falando Sério. O programa que você acompanha toda segunda e toda quinta-feira, às 17h15, aqui no canal 19 TV Vila Imperial. Hoje, como sempre, você acompanha nossas colunas e fica por dentro do que acontece em Petrópolis. E a primeira discussão, já tem ao meu lado Marcelo Prata, assistente social aqui do município. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, boa tarde, Yuri. A primeira discussão vai ser essa, né? Um panorama sobre política e direitos humanos. Obrigado pelo convite. E aí a gente pode... Não sei, começar elencando aí como é que anda, mais ou menos, porque o tempo também é curto, senão a gente tem pauta aí Tem assunto para bastante tempo. Bastante tempo. A política de assistência no município hoje em dia está... como é que eu posso... Está caminhando ainda, né? Eu acho que a gente tem... Se a gente pegar pelo panorama da política de assistência, quando ela é criada, é muito interessante que a gente sempre vai ter a falar porque a política é nova. A política é nova e a política não anda como, de fato, deveria andar sempre, né? Mas a gente tem aqui a questão dos CRAs que estão funcionando, apesar de ter áreas de abrangência ainda limitadas que a gente ainda não conseguiu ter, e aí talvez por conta de verba federal ou verba municipal, né? E aí esses trâmites, assim, quem trabalha na ponta, igual eu sempre trabalhei, não tem muito esse acesso a essa informação. Mas a gente vê, por exemplo, o Bingen, que é uma região gigantesca, o Independência hoje, que não tem o CRAS, né? Que é uma área também gigantesca. Para a gente localizar, a política de assistência social ela é regulamentada pela LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, uma lei federal. E dentro desses instrumentos de política de assistência, a gente tem o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, onde as pessoas fazem, básica, onde as pessoas fazem cadastro para Bolsa Família, esse tipo de coisa, correto? Então, o CRAS ele é a porta de entrada para a gente fala que é a porta de entrada para as políticas públicas, né? Então, é ele que vai estar dentro da comunidade, mapeando, e ele vai atendimento às famílias, ou seja, aquela política que, quando os vínculos familiares não foram rompidos ainda. Perfeito. Né? Então, você vai fortalecer os vínculos, a ideia dos CRAs é fortalecimento dos vínculos, né, familiares dentro das comunidades. Isso é o quê? É a briga entre casais, é o filho que às vezes está sofrendo algum problema de alienação parental, não, na verdade é quando a alienação parental o vínculo já foi quebrado. Mas está sofrendo algum problema com algum familiar, desde o nível de assédio até o nível de na verdade, violência. O CRAS, ele mapeia essas questões dentro da comunidade. Às vezes tem comunidade que a violência contra a mulher é muito forte. Então, a gente vai tentar fortalecer, enquanto assistente social, fazer algum trabalho que discuta essa questão dentro da comunidade. De repente, a questão da própria miséria, né? Como é que está sendo isso discutido ali dentro? Da drogadição, né? A garantia de direitos dessas pessoas. Por exemplo, a creche, a educação. O CRAS é a porta aberta para mapeamento e garantia de direitos dessas pessoas. Né? Eu sempre falo com as minhas amigas assim, que o CRAS não é apenas para a pessoa ir buscar a cesta básica. Né? Que cesta básica não é o direito... garantido em si. Porque hoje tem, amanhã não tem. Né? Mas que, historicamente, não só aqui em Petrópolis, mas em outros municípios que eu trabalhei, se vinculou a cesta básica ao atendimento. Né? Na realidade, o que a gente tem que fomentar é que essa pessoa tem o direito de comprar o alimento dela. Sim. Né? E que aquilo ali é um recurso momentâneo. Para poder suprir uma necessidade urgente. E não uma coisa ad eterna. E como você, que está na ponta do problema, como disse, e das soluções também, porque está lá trabalhando para resolver tudo isso, como você sente, de uns anos para cá, principalmente a partir do governo Lula, que esses mecanismos, como é o caso do Bolsa Família, entre outras políticas, contribuíram para essas comunidades e para essas famílias que passam por alguma necessidade? O que você sentiu que mudou? Então, o Bolsa Família é um programa muito importante, né? Tenho colegas que discordam, eu vou sempre concordar, ele é um programa muito importante. O Bolsa Família ele tirou muita gente daquela linha de miséria. Né? E os programas sociais, a partir do empurrão do Lula, né? Do governo Lula, do PT, enfim, a questão social, a pobreza passou a ser encarada de uma outra forma, que não seja só a linha da fome. Né? Porque dentro de uma comunidade de miséria, você vai ver vários tipos de conflitos. E aí, quando você implanta esse CRAS dentro da comunidade, até mesmo essa questão do Bolsa Família, você vai ter a criança que está matriculada na escola, né? A mãe já tem uma responsabilidade de que, olha, aquela criança tem que estar na escola,
porque vai ter esse benefício. Geralmente é a mulher familiar que é detentora do cartão do Bolsa Isso, Família. fez essa feminilização da política, né, que eles dizem. Né? Não que não tenha caso de que o pai fique, Sim. mas é mais raro. Né? Porque normalmente quando sai de casa, que fica com os filhos, na maioria dos casos são as mulheres, né, que ficam com os filhos. Né? E aí, muito caso, às vezes, casos de viúva, assim, né? Então, assim, com essa questão do Bolsa Família, a gente começa a identificar várias outras falhas da política. Né? E também a gente vê o cadastro único, ele não é apenas para benefício do Bolsa Família. Todos nós temos o direito de fazer o cadastro. Né? Para outros eventuais benefícios, ou para, por exemplo, isenção de concurso público. Sim. Né? Porém, existe uma dificuldade porque a demanda é muito grande. Né? E a gente, em todos os governos que já passaram, tem muita deficiência de mão de obra. Né? E quantas vezes não está no orçamento do município? Muitas vezes que não trata a ciência social ou a política social como um todo, como um todo. Educação, saúde, direitos humanos, com prioridade. Com prioridade, não é Olha, prioridade. outras prioridades. A questão é essa. Na realidade, às vezes vira muito tá cabide de política. Vamos fazer política, vamos ser primeiro-damismo. Essas histórias ainda que estão bastante enraigadas. E isso vai de acordo com uma pergunta que eu queria te fazer, que é o que as pessoas constroem em torno da política social, da política de assistência, que são alguns mitos. Por exemplo, Bolsa Família, foi o que você disse, ele é muito mais amplo do que simplesmente, o que já é muito, vamos lembrar sempre disso, do que simplesmente que é muito, garantir que uma família possa se alimentar, garantir Sim. que a mãe tem a obrigação de botar o filho na escola e tudo mais. Só que as pessoas criam mitos. Tem muita gente recebendo que não era para receber, a culpa é do governo federal, mas quem cadastra é o governo municipal, pelo cadastro único, você disse. Tem alguns mitos. Quais são, por exemplo, as limitações de benefício que uma família pode receber? É pelo número de filhos? São perguntas que as pessoas sempre fazem. O Bolsa Família, antes ele era só limitado à questão de filhos, de coisas. Hoje não, hoje a gente já tem, por exemplo, no caso da população em situação de rua. Né? Elas são inscritas também. Apesar de ter muita resistência ainda, né? Porque se cria essa história do álcool, que eles vão gastar com álcool, com isso. Se tem, mas a população de rua tem esse direito, né, de receber lá, eu acho que é R$77. Nem é tanta coisa. Porque é muito pouco, as pessoas... Mas esse muito pouco, às vezes faz um diferencial naquele morador de rua, que ele vai procurar meios para se restabelecer socialmente. Às vezes, até, por exemplo, uma reinserção familiar. Sim. Ele já tem alguma coisa para oferecer. Sim. Né? Então, a gente tem sempre que ter essa visão quando a gente fala do Bolsa Família. Portadores de doenças crônicas também têm esse auxílio. Sim. Né? Como você falou aí dessa questão desse mito que as pessoas vão criando, né? Normalmente é quem não precisa e aí fala essas coisas. A gente vive um momento de criminalização das políticas públicas e sociais, tanto por quem precisa quanto por quem não precisa. Né? Porque aí vira esse jogo da sociedade faz e isso vai aumentando. Porque tem gente que ganha R$1.000 de Bolsa Família. Eu, pelo menos, nunca vi. Né? Eu também nunca vi, de repente. Né? E essa questão também do cadastro municipal ou federal. Também tem a pessoa que foi lá, eu vou lá e vou fazer o cadastro. Eu posso mentir. É a corrupção. Né? É a corrupção. Que a gente, quando fala de corrupção, a gente só quer falar do macro. Nunca fala do né? micro. Nunca do micro. O que acontece? Às vezes a pessoa tem lá a carteira assinada, mas ela leva uma carteira em branco. Sim. E aí o que acontece? O governo municipal fica taxado, que liberou para aquela pessoa, né, o senso comum, mas ele não viu que é a corrupção diária, de todos os dias. Exatamente. Né, que faz isso. Aproveitando que você levantou essa bola da criminalização das políticas sociais, isso também acontece com os movimentos sociais, com as lutas por igualdade. E você está na linha de frente aqui em Petrópolis de um movimento muito importante, que é o movimento LGBT, que busca aí a igualdade para os gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, travestis e todo esse rol de pessoas que sofrem por ter uma orientação sexual e, às vezes, uma identidade de gênero diferenciado do que acham que é o senso comum. Como é que você sente isso aqui hoje? O preconceito é grande, você mesmo já sofreu agressão verbal, física, mas como você vê que isso pode ser superado em Petrópolis? As pessoas estão acordando, está mais tensionado? Qual é o sentimento? Petrópolis, eu tenho uma característica bastante interessante, que é uma questão silenciosa. Né? Talvez hoje em dia, por conta dessas leis, mas é uma coisa
silenciosa e velada. O preconceito é sempre muito velado. As pessoas têm aquela coisa, é porque fulano me aceita. Mas aí tem assim, sempre aquela frasinha, eu tenho até um amigo gay. Esse até que é... O até que te mata, né? O até recebo em casa, até. Né? Como se essa pessoa fosse descolada da sociedade. Se fizesse um favor em favor, estou recebendo, sou legal, Isso. né? Então, assim, eu vejo, por exemplo, e aí é muito interessante que eu estava vendo aquele atentado lá dos Estados Unidos agora, e eu falei, gente, olha como é que é a gente relaxar na questão de lutas, de movimentos. Sim. A gente relaxa, os caras entram, né? E a gente vê muito... aqui em Petrópolis, a gente não consegue, por exemplo, montar um grupo. Quantas vezes vamos tentar um grupo de discussão, vamos tentar... Não consegue, porque aqui é tranquilo, aqui é legal. Mas a gente ainda vê meninos e meninas que estão expulsos de casa por conta de sua orientação sexual, transexuais que não estão incluídos no mercado de trabalho. Né? A gente tem muito poucas ainda. Né? A gente tem essa questão da prostituição ali atrás da catedral, bem grande. Aí tem outros pontos também, agora que eu fiquei sabendo. Né? A saúde não acolhe. Então, assim, essa discussão vai muito além só da questão LGBT, das relações sociais primárias, tipo família. Sim. Ela vai abrir um leque para a sociedade inteira. Como você disse, trabalho, emprego, educação, saúde. Né? E aí, na verdade, essa discussão de gênero hoje que está sendo bombardeada aí, né, a partir do texto da Simone de Beauvoir, do Enem, que virou essa... que eu não entendi, eu acho que as pessoas não entenderam o que ela quis dizer, eu não quero entender. E aí fica essa coisa. E aí começam a falar de ideologia de gênero. Que ninguém discute isso. Ninguém discute nem o que é, não querem nem escutar o que é. Mas toda vez que alguém usa esse termo, eu falo, não, é só para marretar as sexualidades, os movimentos. Eu acho que tem um principal, todo mundo, seja se for uma discussão política, humana, como essa que a gente tem feito agora, religiosa, ou até de coisas mais cotidianas, futebol, todo mundo que supre uma discussão, que tenta impedir uma discussão, suprime, né? Supre é o contrário, todo mundo suprime uma discussão, tem algum porquê. Tem medo da argumentação. Quando a pessoa fala isso, eu não discuto porque eu não concordo e ponto, é porque ela sabe que na hora de tirar a venda dos olhos, conversar de igual para igual, com sinceridade, com dados, com experiências, olhando as pessoas, ela vai ter por terra o que ela pensa, aquela coisa de ter apego à minha opinião, de ter apego ao que eu aprendi. Não, a gente está num processo de evolução, independente da tua religião, da tua orientação, do que você é, a gente está aqui para aprender um com o outro. Então, todo mundo que suprime uma discussão, é sinal que está com medo dela. A gente vê essa questão na educação. A educação não quer discutir gênero. Né? Por quê? Porque dá um trabalho, mais um trabalho para o professor e para a diretora. Para a família se envolver mais também. Para a família se envolver mais. Tem muito pai que não se envolve, mas reclama quando a escola quer discutir alguma coisa. Justamente. Então, assim, e essa discussão de gênero, dentro da escola, a gente começa a entender outras coisas. A questão da inserção da mulher no trabalho. Porque as mulheres ganham menos que o homem. Porque as mulheres ainda ganham menos, ocupando o mesmo cargo. Isso. Né? A exclusão dos LGBTs da escola. Então, assim, a discussão tem que ser muito séria e voltada para isso. Mas aí essas pessoas que têm a ignorância já pautada na sua vida, ela quer dizer que vai ensinar a criança a fazer sexo. Né? Uma coisa, ninguém discute isso. Ninguém discute, não vamos falar. Continua sendo o assunto tabu em 2016. Né? Que lá atrás... 1900 e batatinha, a gente ainda até entenderia, porque não tem informação, não tem coisa. E aí a gente cai também na questão da gravidez da adolescência. Sim. Quando não se discute gênero em sala de aula, a gente não discute gravidez da adolescência. A gente vai culpar quem? A adolescente que engravidou. Que é até uma questão de saúde pública. Saúde pública. Né? Não, mas vamos culpar a menina que engravidou, né? Já fazendo essa mudança, já que a gente está numa discussão boa, gostosa, que está avançando por vários temas, para a gente poder concluir, você está agora na Frente de Combate ao Câncer, que é um movimento nacional que agora tem uma representação em Petrópolis. Como é que está sendo esse trabalho aqui? Eu estou na Frente Nacional de Combate ao Câncer, que é ali no Valparaíso, na Avenida Portugal 180. Então, a gente inaugurou agora dia 1º. Então, o intuito da instituição é dar suporte às pessoas que têm câncer. Nossa, é rápido, né? A foto... as pessoas que têm câncer. Então, assim, o suporte, ele vem de que maneira? Às vezes a pessoa precisa de uma medicação que não é agilizada, eu continuo falando?
Sim. Agilizar essa medicação, porque às vezes a própria Secretaria de Saúde, por conta das licitações, não consegue a tempo e o câncer não espera. Né? Então, a gente vai, através de doações, tentar viabilizar esse medicamento para que essa pessoa comece o tratamento mais cedo. Né? E aí também tem a proposta de, mais para frente, fazer seminários, congressos, para discutir melhor essa questão. Então, dá uma assistência maior para aquele paciente Sim, que às sofre vezes com câncer e, às vezes, o Sistema Único de Saúde não consegue atender essa demanda. Né? E, às vezes, também a pessoa tem todo o aparato médico, mas não consegue, por exemplo, ter uma alimentação. Né? E aí a gente corre atrás, ou então não tem fralda. Né? E aí os recursos são todos através de doação. Muito legal. Então, vocês vão fazer alguma campanha para doação aqui a nível de município ou não? É uma coisa mais nacional? Como é que vai funcionar esse trabalho aqui? Então, a gente está levantando essa demanda. A partir dessa demanda, a gente vai ver qual é a necessidade. É psicologia, é nutricionista, é fono, enfim, qual a área que está mais carente. Sim. Para a gente poder também investir e fazer essa implantação desses serviços. Então, eu só vou ter isso a partir de que eu tenha demanda. Sim. Né? Do dia 1º agora, eu já estou com 4 pacientes que eu atendi. Né? Então, ainda é muito pouco. Eu não posso ainda ter não tenho essa... Toda uma rede de atendimento que vai sendo construída. Sim. Então, Marcelo, deixa o endereço novamente, teu contato, porque a gente discutiu tanta coisa, possivelmente muita gente vai se interessar por esses assuntos. E a gente ainda pulou da assistência social, que a gente não falou do CREAS, que é da especializado. Especializado, que tem agora uma discussão grande do povo em situação de rua, né? E depois a gente volta pode... depois. Bom, o telefone lá é 2242-1824. O atendimento é de 8 às 5. É na Avenida Portugal, 180. Do lado, na calçada do SMH, em frente ao Petrô. Não tem erro. Referência. Acho que todos aqueles ônibus que passam ali te deixam na portinha ali é uma casinha azul, não tem erro. Perfeito, Marcelo. O programa está aberto, não fico muito tempo ainda esse ano na TV, devido às questões do calendário eleitoral, mas a gente vai voltar e tu está mais do que convidado para a gente continuar essa discussão. Muito obrigado. Eu agradeço sempre a presença. Obrigado pela participação. Um abraço. Abraço. E a gente volta logo mais com a coluna de saúde, professor Estevão Scudesi. Lembrando que você participa com a gente pelo YouTube e pelo Facebook, Falando Sério com Yuri Moura. Até logo.